Olá, seja muito bem-vindo ao Pix News, edição especial de sábado, trazendo as notícias que foram destaque na programação jornalística aqui da Pix TV. No início desta semana, o país conheceu os primeiros campeões nacionais de ondas grandes. Lucas Chumbo e Michele Debouillon se consagraram no evento histórico organizado pela Confederação Brasileira de Surf, na Praia do Cardoso, em Laguna, no litoral sul de Santa Catarina. O campeonato representa um marco significativo para o surf no Brasil, sendo o primeiro do tipo reconhecido oficialmente pela Confederação Nacional de Surf. Todos os detalhes da competição você acompanha nesta edição especial do Pix News. E você vai ver também. Imigração japonesa celebra 116 anos no Brasil. No Paraná, Festival do Imigrante valoriza a cultura de tradições milenares. Em Santa Catarina, evento Tanabata Matsuri termina neste domingo. Conhecimento, filosofia e café. Em Santa Catarina, projeto Filomeno reúne especialistas em temas da atualidade para debater, discutir e pensar. Dia do Rei Pelé. Novo texto sancionado pelo governo federal institui lei que define o dia 19 de novembro como a data de celebração e homenagem ao rei do futebol. No Paraná, nova ponte que liga o Brasil ao Paraguai está totalmente concluída. O governo paranaense trabalha na finalização das rodovias que irão permitir acesso à fronteira mais movimentada do país. No Rio Grande do Sul, novo presidente do BRDE toma posse. Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul será comandado por Ranolfo Vieira Júnior. E você vai ver também, município de Canoas inaugura primeiro centro de acolhimento humanitário. 630 pessoas irão ocupar as casas provisórias construídas para as vítimas das enchentes de maio que inundaram o estado gaúcho. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Pix News. Olá, muito obrigado pela companhia. Neste ano é celebrado 116 anos da imigração japonesa no Brasil. No Paraná, o Festival do Imigrante comemorou a data, valorizando e fortalecendo a cultura oriental. O evento, realizado na Expo Barigui, em Curitiba, apresentou a rica cultura nipo-brasileira com gastronomia e artesanato típicos, oficinas com exposições, apresentações de taiko, karaokê, artes marciais e danças japonesas. As comunidades japonesas ainda mantêm cultura japonesa bem forte, e esse atraem povos brasileiros em cada lugar, não só Paraná, mas em outros lugares no Brasil. É muito bom, né? O festival é promovido pela Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba e reúne grande parte da comunidade japonesa da capital. O Imi Matsuri, o Matsuri é uma celebração, né? E a gente realiza já há 32 edições. Então, aqui temos várias entidades, conseguimos reunir praticamente todas as entidades nipo-brasileiras que estão ativas aqui em Curitiba para trabalhar junto com a gente para festejar a imigração japonesa. O Paraná tem a segunda maior colônia de descendentes de japoneses do Brasil, estimada em cerca de 200 mil pessoas, atrás apenas de São Paulo. As primeiras colônias japonesas começaram a se estabelecer em Curitiba a partir de 1912 e no norte e noroeste do estado a partir de 1914. Já o Brasil concentra a maior comunidade de Nikkeis do mundo, que são os descendentes nascidos fora do Japão, com cerca de 2 milhões de pessoas. E em Santa Catarina também tem comemoração. A 8ª edição do Festival Tanabata Matsuri começou hoje no Jardim Botânico de Florianópolis e amanhã no domingo ainda terá um dia cheio de atrações. Apresentações musicais, concurso de cosplay, artes marciais e, é claro, muita cultura e culinária japonesa. O evento é promovido pela Associação Nipo-Catarinense. O Jardim Botânico de Floripa fica no Itacurubi. Vale a pena conferir. Agora vamos mostrar os incêndios no Pantanal e como eles ameaçam os modos de vida dos guardiões do bioma. Comunidades que vivem de forma sustentável na região são prejudicadas pelas queimadas que colocam em risco o sustento dos ribeirinhos. Às margens do Rio Paraguai, uma comunidade tradicional na zona rural de Ladário, no Mato Grosso do Sul, escapou por pouco dos incêndios que, desde meados de junho, castigam o Pantanal.
Mas a sequência de queimadas ameaça os modos de vida dos guardiões do bioma. A 7 quilômetros de Corumbá, 28 famílias sobrevivem da exploração sustentável dos recursos naturais na área de proteção ambiental Bahia Negra, que guarda as cicatrizes dos incêndios que afetaram a região há 2 semanas e reavivaram a lembrança do fogo que queimou mais de 50% da área há 4 anos. Sim, o fogo ele pegou toda essa parte, essa área aqui, né, fica de frente da nossa comunidade. Então toda essa área aqui do outro lado aqui, do rio aqui, vocês podem ver, né, que foi atingido pelas chamas. E o vento estava a favor. Então a todo momento o fogo era mais intensivo, né? A APA é a primeira unidade de conservação de uso sustentável do Pantanal, maior planície inundável do mundo, rica em biodiversidade e onde a preservação ambiental se associa à sobrevivência dos ribeirinhos. No Pantanal, ao sul da Amazônia, as queimadas que as autoridades atribuem à ação humana bateram um recorde, com 3.538 focos entre janeiro e junho deste ano. No mês passado, um enorme incêndio devastou a ilha do Bracinho, em frente à Bahia Negra. Com isso, o próprio sustento dos ribeirinhos fica comprometido. Seca é bem abaixo do nível rio, né? Essa época era para estar bem cheio. Movimento de barco, turista, era para ter bastante, né? Nessa época. Até o morador da beira do rio tem pouco agora. Né? E deixaram de morar por causa da venda de isca, tudo isso aí prejudicou, né? Criada em 2010, a APA Bahia Negra se estende por aproximadamente 5.420 hectares e abrange as vizinhas Bahias Negra e do Arrozal, onde a população vive de pesca, artesanato, extrativismo sustentável e turismo de base comunitária. Segundo a ONG ECOA, que atua há mais de 30 anos no Pantanal, e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Corumbá, em 2020 viviam 651 famílias ribeirinhas em Corumbá e Ladário, na planície pantaneira. Então, não só peço, como eu imploro para os governantes, né, que olhem, que virem mais os olhos para o nosso lado, para o Pantanal, né, que cuidem mais do nosso Pantanal, que é isso que a gente quer. O governo federal sancionou nesta semana a lei que institui 19 de novembro como o Dia do Rei Pelé. A data comemorativa em homenagem ao maior jogador da história do futebol foi a mesma em que ele marcou o 1000º gol na carreira. O futebol brasileiro tem uma data oficial para comemorar aquele que é considerado o maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento. O presidente Lula sancionou a lei que estabelece 19 de novembro como o Dia do Rei Pelé. Em vez de escolher a data de nascimento do craque em 23 de outubro de 1940 ou a data de sua morte em 29 de dezembro de 2022, os autores do texto decidiram celebrar a memória do rei do futebol no dia em que ele marcou o 1000º gol. O feito ocorreu em 19 de novembro de 1969. Pelé fez o 1000º gol da carreira aos 29 anos, em uma cobrança de pênalti na vitória do Santos sobre o Vasco por 2-1 no Maracanã. O rei do futebol faleceu no final de 2022 devido a um câncer aos 82 anos e recebeu inúmeras homenagens ao redor do mundo. No litoral catarinense, o município de Laguna sediou no início desta semana o primeiro Campeonato Brasileiro de Ondas Grandes. O evento histórico ocorreu na Praia do Cardoso, conhecida pela imponência das ondas geladas do litoral sul brasileiro. Um evento histórico em Laguna, com ótimas ondas e com os principais nomes do surf nacional de grandes ondas, que foi realizado o primeiro campeonato desta modalidade, promovido pela Confederação Brasileira de Surf. O campeonato, realizado aqui em Laguna, na Praia do Cardoso, definiu os primeiros campeões brasileiros de ondas grandes do país. Além de ser um marco histórico para o surf nacional, o torneio garantiu as vagas para o primeiro evento mundial neste formato, com ondas acima de 3 metros. Bom, esse campeonato era um sonho antigo da CB Surf, né? A gente assumiu a confederação há 2 anos. Desde o primeiro ano que a gente queria, tanto quanto o Dream Tour, fazer um campeonato de ondas grandes. Na verdade, a gente quer fazer um circuito de 3 etapas. Então esse foi o primeiro pontapé. É histórico pra gente que é o primeiro campeonato de ondas grandes homologado pela confederação. Então agora o campeão pode chamar o primeiro campeão brasileiro e a primeira campeã brasileira
campeã brasileira de ondas grandes. Com 30 atletas, 24 homens e 6 mulheres, a competição foi dividida em baterias de 50 minutos, com 6 surfistas para cada etapa. No masculino, tiveram 3 fases, a classificatória, semifinal e final, tudo decidido em um dia. Com 23,81 pontos, o carioca Lucas Chumbo, campeão mundial de ondas gigantes em 2018 em Nazaré, Portugal, foi o primeiro colocado na categoria masculina. Cara, é um título que eu sempre sonhei, eu já fui campeão mundial, já tenho títulos na carreira que eu sempre sonhei, mas esse aqui era um título que eu tinha no meu coração. Muito feliz de sair com esse título, muito feliz de estar vivendo isso aqui nesse palco tão especial para mim que é o Cardoso. Esse foi o lugar que iniciou a minha carreira no Big Surf. Meu primeiro campeonato foi aqui, fiquei em 6º lugar. Perdi para todos esses nomes aí que estavam no evento agora. Mas no meu 2º ano eu já voltei mais forte, mais experiente, consegui sair com a vitória. E agora sair com esse título aqui hoje está sendo muito emocionante, um título muito especial para mim. Já o feminino foi decidido em uma bateria única em que consagrou a também carioca Michele Desboyulons como a primeira campeã de ondas grandes do Brasil ao realizar a melhor nota, 24,03 pontos. Muito feliz com esse título, confesso que eu vim pra cá sem esperar por muita coisa, todas as meninas surfam muito bem, são super atiradas, então foi uma bateria de peso ali e eu na verdade entrei muito leve assim nessa bateria, sem estar com esperanças e fiquei concentrada, escolhi as ondas certas. Quando eu vi que a minha primeira onda já foi bem pontuada, já me deu uma confiança a mais, eu falei, bom, então já sei o que eu tenho que fazer, escolher as ondas certas mesmo, e foi isso. E no final, campeã, nossa, inacreditável, primeira campeã brasileira homologada pela CB Surf de ondas grandes, eu tô muito feliz. Além do prêmio em dinheiro, Lucas e Michele estão classificados para o Campeonato Mundial Big Wave Alliance em 2025. Ainda não foi decidido o local onde o torneio será realizado. Também no início da semana, no Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior tomou posse como novo diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. A cerimônia foi realizada no Palácio Piratini e contou com a presença do governador Eduardo Leite. Durante a cerimônia, Eduardo Leite destacou o compromisso do BRDE com os objetivos de desenvolvimento sustentável, especialmente em temas de sustentabilidade ambiental. Naturalmente, no momento que a gente está vivenciando, com dificuldades excepcionais por conta desses eventos climáticos recentes, o BRDE também se configura num instrumento importante para essa retomada, né? Para refazermos as coisas, reconstruirmos, restabelecermos as condições de desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. Ele também demonstrou confiança na gestão de Ranolfo Vieira Júnior, elogiando o caráter e a capacidade de trabalho. Este banco estará nas mãos de alguém que tem caráter, né, tem a capacidade de trabalho que o Ranolfo tem e que eu testemunho de perto ao longo desses últimos anos. Ranolfo, ao assumir a presidência do BRDE, reafirmou o compromisso da instituição com o desenvolvimento econômico e social, enfatizando a importância da sustentabilidade. As cooperativas são grandes clientes, para não dizer parceiros do BRDE. O agro sustentável é uma das nossas molas mestras, por assim dizer. Mais de 50% dos nossos negócios estão nesta área. E é uma característica dos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E não vai ser diferente, seguiremos nessa linha, nesse meu mandato à frente da presidência do banco. O ex-presidente João Paulo Kleinubing, ao transmitir o cargo, mencionou a trajetória de 63 anos do BRDE e a continuidade do espírito de unidade em prol do desenvolvimento regional. Em atenção à recuperação dos setores atingidos pelas enchentes, novos investimentos estão previstos para os próximos anos. Um grande desafio que nós temos, primeiramente, é dar seguimento ao crescimento do BRDE que tem se mostrado ano a ano. O ano passado nós fechamos aí, no extremo sul do Brasil, mais de 5,8 bilhões de reais em negócios. Então nós temos que dar, houve aí um crescimento de 32% comparativo com 2022. Então, em primeiro lugar, nós temos que dar seguimento a isso, né?
Governo de Santa Catarina dá início aos pagamentos para instituições contempladas no Fundo Estadual do Idoso. Os recursos serão destinados para diversas áreas e irão melhorar a qualidade de vida da população 60+. 89 instituições serão beneficiadas com repasses que totalizam R$40 milhões para projetos voltados à pessoa idosa e que foram selecionados pelos primeiros editais da história do fundo. As propostas contempladas abrangem diversas áreas como saúde, educação, cultura e esporte e até reformas e melhorias em espaços que atendem pessoas idosas. Então são várias propostas. Dentre os critérios que a comissão se embasou então para fazer essa classificação, esse ranqueamento de propostas, abrange então, por exemplo, o critério da abrangência. Qual é o público que essa proposta vai abranger, né? O quantitativo de pessoas idosas que estão nesse município ou que acessam os serviços dessa entidade prestadora de serviços. Além disso, a questão de ser uma ideia inovadora, né? Então os projetos inovadores acabam tendo um pontinho a mais dentre os critérios que foram elencados então pelo Conselho Estadual para avaliação e ranqueamento dessas propostas. Durante o ato, a secretária de Assistência Social, Mulher e Família explicou como o dinheiro que antes estava parado há 5 anos agora está sendo devidamente destinado para o bem dessa população catarinense. Um fundo constituído há 5 anos que nunca foi pago em toda a história. É um dinheiro vindo da declaração de imposto de renda do cidadão catarinense. Hoje nós estamos demonstrando respeito, competência e determinação com o dinheiro público de Santa Catarina. Então é um marco, é um momento histórico para a nossa Santa Catarina e sim, uma promessa de governo e a seriedade com a política pública e com os recursos do nosso estado. A Prefeitura de Salete foi uma das contempladas com recursos. A prefeita da cidade explica como a verba será utilizada. A gente tem um projeto, né, do Clube do Idoso lá e está sendo concluída essa obra também com o recurso do governo do estado, senão não era possível concluir essa obra e faltava mobília. E esse recurso vem para mobiliar esse centro de eventos, né, para o idoso e também toda a climatização. E junto disso, né, vem a outra, também foi contemplado, vem um ônibus, que eles também gostam de viajar, de fazer o turismo deles, também visitar outras cidades vizinhas, dançar, se divertir. Então é isso, né, o idoso é muito ativo hoje, né, e é isso que eles querem, até mesmo no esporte, a gente tem o idoso lá é muito ativo no esporte, eles queriam esse ônibus para poder chegar até as cidades onde eles queriam praticar o esporte também. E no próximo bloco, o primeiro centro humanitário de acolhimento é inaugurado no Rio Grande do Sul e vai auxiliar atingidos pelas enchentes de maio em Canoas. E ainda, Café Filosófico reúne especialistas em Santa Catarina. Município de Garopaba cedia a iniciativa. Você acompanha logo depois do intervalo. Voltamos já. Chegou o fim de semana Lucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Contra filé ATC a vácuo a partir de R$ 26,89 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso congelada, R$ 5,99 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos com 30, R$ 13,99. Arroz parboilizado Kika, 5 quilos, R$ 19,79. Lava-roupas Omo, 2,4 kg, R$ 22,99. Só neste sábado. Leite UHT 1 litro, a partir de R$ 2,99 no Clube K. Aproveite o horário especial. Melhor preço é no Comprão. O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, com uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! No Rio Grande do Sul foi inaugurado nesta quinta-feira o primeiro centro humanitário de acolhimento em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O espaço foi planejado para garantir atendimento humanizado a famílias que perderam suas casas nas enchentes de maio no estado gaúcho. Localizado na Avenida Guilherme Michel, próximo à passarela da refinaria Alberto Pasqualini, o Centro Recomeço receberá cerca de 630 pessoas. O espaço conta com 126 casas modulares, banheiros, refeitório, lavanderia coletiva, berçário, fraldário, posto médico e policiamento 24 horas.
No centro, há também ambientes multiuso e espaços destinados para crianças e animais de estimação. Não é ainda o ideal o que está se apresentando aqui, mas é mais um passo, né? O primeiro passo, resgatar. O segundo passo, abrigar, ainda que emergencialmente, nas condições não ideais. O terceiro passo, buscar dar melhor dignidade, mais carinho, mais atenção, mais estrutura, para que estejam em melhores condições. E nós vamos perseguir cada um dos passos seguintes até que tenhamos as casas definitivas como cada uma das famílias merece. O projeto, coordenado pelo gabinete do vice-governador, faz parte do Plano Rio Grande, que abrange ações emergenciais de reconstrução e para o futuro do Rio Grande do Sul. A estrutura do Centro Recomeço foi concluída em apenas um mês. O sistema FEComércio, SESC e SENAC financiou a instalação de estruturas provisórias. A ONU para Refugiados doou as casas modulares e a ONU para as Migrações será responsável pela gestão do centro. O Exército Brasileiro também auxiliou na montagem das unidades. Nós temos aqui mais de 70 banheiros, nós temos aqui 50 chuveiros, nós temos um sanitário um banheiro para cada 7 pessoas, que é mais até do que os protocolos internacionais pedem, enquanto que lá, nesses locais, além de não ter o número suficiente de sanitários, chuveiros, etc., não tem muitas vezes carga de energia elétrica, o que faz com que a energia caia toda hora, o chuveiro elétrico queime. Imagina esse frio, né, as pessoas tomando banho de manhã ou de noite, quando a temperatura está mais baixa, com esses contratempos que certamente tiram o conforto e principalmente a dignidade das pessoas. Além de abrigo, o Centro Recomeço vai oferecer assistência médica e social, atividades de integração e apoio psicológico para as crianças, que serão acompanhadas por psicopedagogos e pediatras especializados em desenvolvimento infantil. Conforme os últimos boletins divulgados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, quase 390 mil pessoas continuam desalojadas. As enchentes que atingiram o estado no mês de maio afetaram 478 municípios e deixaram 180 vítimas. 32 pessoas continuam desaparecidas. Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, tem um novo espaço para a realização de um café filosófico. O projeto Filomeno busca trazer especialistas de diversos temas para debater e pensar sobre assuntos importantes da nossa atualidade. A filosofia nos ensina que as provocações, perguntas e dúvidas nos trazem mais respostas que a própria razão. Para Bertrand Russell, ao contrário da ciência, a filosofia é o que você não sabe. Melhor do que um bom debate é só se ele estiver acompanhado de um café ou uma taça de vinho, e argumentos que compreendem o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pelas sociedades. E é isso que o projeto Filomeno busca trazer para Garopaba, um momento com especialistas nos mais variados temas para debater, discutir e pensar. A importância desse espaço é dar mais vida ainda para a cidade, entendeu? Ajudar a construir a inteligência da cidade. Realizado no Espaço Ginza pela primeira vez em Garopaba, o formato do projeto busca relembrar a prática iniciada na Europa de se abordar temas importantes da atualidade voltado a um determinado setor ou área do conhecimento humano, ou sobre a vida e a obra de alguém importante. Ele existe desde julho de 1992, em Paris, que foi os primeiros encontros, né, iniciados lá por um povo que curtia café e filosofia. Se reunia para beber café e trocar uma ideia sobre assuntos importantes, interessantes. E acabou que se espalhou o mundo afora. Aqui no Brasil a gente tem na CPFL, da TV Cultura, né, que é o mais conhecido, café filosófico mesmo. Inspirada nisso por ver o meu parceiro Marcelo, né, Marcelo Carneiro da Cunha, escritor, eu convidei ele para a gente realizar isso em Garopaba. Quando a Joy Kwiatkowski veio falar comigo sobre que ela queria montar algo assim, como é que funcionava, eu disse, olha, precisa um lugar, precisa de um público culto a fim de debater coisas que não sejam muito óbvias e precisa de convidados que topem. E tudo isso tem em Garopaba. Você tem um público de alta qualidade, você tem uma cidade que chama a gente de tudo que é canto. Na estreia, o convidado foi o psicanalista Cláudio Gutierrez, que abordou o tema desta primeira temporada, os fins dos mundos. Os fins de mundo pode ser o fim do mundo, o fim dos fins, entendeu?
O fim escatológico, um tema da Bíblia, um tema da filosofia, quer dizer, quando o meteoro chegar, quando o sol explodir, isso está no horizonte, né? Mas isso recobre uma angústia existencial dos vários fins de mundo que a gente vive. O fim da infância, o fim da adolescência, o fim de uma etapa de vida, né? Vários pequenos fins que a gente, depois de viver o luto de uma morte, de uma forma de vida que se esgotou ou que terminou, que a gente não controla e ela terminou, depois de chorar a dor dessa morte, restarmos nós. E no dia seguinte, quando o sol nascer, alguma energia amorosa dentro de nós quer novamente se enlaçar com o mundo. Então, o fim do mundo, viver fins de mundo é um contínuo da vida humana. E nós temos que ter a capacidade de encarar esses fins, chorá-los, né? Mas saber que ao final disso restamos nós. E com o que resta, enlaçar a vida novamente. Os encontros deverão ocorrer a cada 15 dias no Espaço 15. O próximo Café Filosófico em Garopaba será realizado no dia 17, com especialista em inteligência artificial. No dia 31, o espaço receberá o tema Mudanças Climáticas, com autoridade no assunto. Então, assim, se alguém aí está afim de saber mais e tem prazer em saber mais e quer analisar o que vem em inteligência artificial e o que vem com as mudanças climáticas, junte a nós. Os governos do Paraguai e do Paraná realizam os trabalhos de construção de rodovias que irão conectar com a nova ponte da integração. A nova estrutura que interligará os dois países já está totalmente concluída. Agora, o governo paraguaio e o estado do Paraná trabalham na construção das rodovias que irão permitir acesso à fronteira com o Paraguai, que é a mais movimentada do país. Estamos com as obras da perimetral, agora autorizadas pela Justiça para que nós possamos executar. Nós temos 14 quilômetros de perimetral, são 2 aduanas. No centro de fronteira do Paraguai, nós estamos com 100% da base e agora as estruturas metálicas sendo montadas. No lado da Argentina, o centro de fronteira está com 40% e nós temos hoje as obras alcançando 35%. Agora nós temos ritmo acelerado, a empresa está trabalhando com uma velocidade maior, justamente para que a gente possa sincronizar e para o ano que vem podermos ter aqui a obra liberada totalmente. O projeto completo, que inclui a ponte da integração e os acessos viários dos dois países, tem como objetivo desviar o trânsito pesado de caminhões para a nova ponte, desafogando parte do fluxo da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Cidade del Este. Bom, é uma obra muito aguardada, faz parte de um pacote de obras onde o governo do Paraná está tocando, tem o nosso DNA na duplicação, inclusive, da rodovia das Cataratas, em outras obras que já entregamos, desde o acesso do município, iluminação, adequação, uma boa parceria que começou desde o primeiro governo do governador Ratinho Júnior junto com a Itaipu Binacional, onde a parceria de recursos da Itaipu e o governo do Paraná também está aportando recursos nesta obra. A obra é uma parceria entre o governo do Paraná, governo federal e a Itaipu Binacional. A estrutura, que já está pronta, tem 760 metros de comprimento, 19 metros de largura, com 2 torres de sustentação de 124 metros. O vão livre da estrutura, de 470 metros, é o maior da América Latina. A obra foi conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná, com recursos da Itaipu, no montante de 238 milhões de reais. Nessa ponte internacional, com participação financeira da Itaipu, o estado do Paraná foi quem construiu, o Paraguai está completando a sua parte aqui e fomos convidados pelo presidente do Paraguai para fazer uma vistoria nessas obras todas que estão acontecendo nas cabeceiras da ponte do lado do Brasil e do lado do Paraguai. Isso vai permitir com que aumente substancialmente os nossos negócios com o Paraguai. Medo nos céus. A maioria dos passageiros do voo da Air Europa, que precisou fazer um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte, após sofrer fortes turbulências, chegou ao destino em Montevidéu, capital do Uruguai. 6 passageiros continuam hospitalizados.
As pessoas berravam e caíam umas sobre as outras. Romina Apai é uma das mais de 300 pessoas que sofreram com as fortes turbulências esta semana em um avião da Air Europa. O voo que fazia a rota Madrid-Montevidéu teve que ser desviado para o aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Quando baixa, obviamente, todos os corpos que estávamos em cinto pegamos no techo ou onde estávamos. Quando o avião baixou, obviamente todas as pessoas que estavam sem cinto bateram no teto. O avião estava em queda, nossos corpos subiram. Eu estava dormindo e não sabia se estava sonhando ou acordado no momento do impacto. Todos fomos lançados e quando o avião se estabilizou novamente, as pessoas caíram. Teve gente que caiu muito mal, que ficou muito cortada ou com fraturas. Pelo que entendi, entre 20 e 30 pessoas tiveram fraturas na clavícula, nos braços, nas pernas. O meu companheiro, que estava sentado ao lado, voou e foi parar acima do bagageiro, onde ficam as malas, na parte superior. O teto ficou pela metade, como se fosse destacável. Eu estava procurando por ele no chão e ele gritou comigo que estava lá em cima. Como é desmontável, pegou e quedou arriba encastrado. Eu lo buscava no piso e me gritava que estava arriba. A Air Europa confirmou que 303 passageiros do voo afetados pela turbulência chegaram à capital uruguaia na manhã desta terça-feira em um avião enviado pela companhia aérea. Uma pessoa preferiu regressar para a Espanha e 6 permanecem internadas em hospital de Natal. As Nações Unidas alertaram nesta quarta-feira que quase toda a população de Gaza está em situação de emergência ou catástrofe alimentar. Mais de 95% dos habitantes dependem de ajuda humanitária para sobreviver. O chefe do escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários nos territórios ocupados falou sobre a tragédia humanitária em Gaza. Andrea De Domenico destacou que a situação é inaceitável. 96% da população em Gaza se encontram em situação de emergência, insegurança alimentar ou situação catastrófica de insegurança alimentar. Isto é simplesmente inaceitável. Precisamos avançar neste assunto. Não se trata apenas de levar alimentos. Trata-se de saúde, de água, de saneamento. Para o funcionário, Gaza é o único lugar no mundo onde as pessoas não conseguem encontrar um lugar seguro e não tem como deixar a linha de frente. A ONU sustenta que 9 em cada 10 pessoas em Gaza foram deslocadas pelo menos uma vez. A população do território é de 1.900.000 pessoas. Também temos que levar em conta as 37 mil pessoas que foram mortas. Mais de 37 mil pessoas foram mortas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Domenico lembrou ainda que a assistência humanitária é uma obrigação que deve ser respeitada por todas as partes. O funcionário ressaltou que dos 3,4 bilhões de dólares que a organização precisa para a operação humanitária em Gaza, apenas 35% foram recebidos. A guerra entre Israel e o Hamas começou após o ataque do movimento terrorista ao sul de Israel em 7 de outubro, que matou 1.195 pessoas, a maioria civis. Os milicianos também fizeram 251 reféns, 116 dos quais permanecem em Gaza, incluindo 42 que teriam morrido. Paris 2024. Os exames antidoping nas Olimpíadas não se restringem aos dias de competição. A Agência Internacional de Testes precisa checar todos que têm chances de garantir uma vaga e vai contar com mais de 1.000 agentes para realizar a testagem dos atletas. A luta antidoping para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 vem sendo preparada há meses. Mais de 1.000 pessoas vão fazer o controle de quase 4.000 atletas durante a competição. A Agência Internacional de Testes, a ITA, vai planejar e gerenciar os resultados dos exames antidoping durante os Jogos. A entidade, criada em 2018 e parcialmente financiada pelo Comitê Olímpico Internacional, vai estar totalmente no comando a partir da abertura da Vila Olímpica em 18 de julho. Desde abril, a ITA já assumiu parte dos controles e está em contato com federações internacionais e agências nacionais antidoping para melhorar o processo. Para os Jogos Olímpicos de Paris, formamos uma força-tarefa de inteligência com as organizações, com a polícia, com a Interpol, com a Europol e com outras entidades que tenham informações. Isso vai permitir a troca de conhecimentos.
Os testes são baseados no acompanhamento contínuo nas competições, dos passaportes biológicos, que mostram a evolução dos marcadores de um atleta ou de denunciantes. Também é considerado um caso de risco quando um atleta consegue uma melhoria espetacular no desempenho ou quando a corrupção é considerada um problema no país em questão. A dificuldade que temos hoje é que são cerca de 30 mil atletas que têm potencial de se classificar para serem examinados, mas somente 11 mil vão estar nos Jogos. Nós temos uma lista longa, o que significa que vamos usar parte dos recursos em atletas que no fim não vão se classificar. Eles ainda são atletas de alto rendimento, que precisam ser testados. Então não é desperdício de dinheiro, mas como o foco está nas Olimpíadas, é um pouco desnecessário o resultado. Aqueles que subirem ao pódio ou quebrarem recordes vão ser submetidos a testes. O acompanhamento vai ser feito por pessoas com funções de vigilância, cerca de 800 voluntários no total, escolhidos pelo comitê organizador dos Jogos Olímpicos. Esse comitê administra o transporte das amostras para o laboratório de Ossé, que será feito em um veículo terrestre pelas rotas olímpicas, e de avião a partir do Tahiti, no caso dos surfistas. Esportivos que não estejam hospedados na Vila Olímpica, como jogadores de basquete americanos, devem informar a localização para que um agente antidoping possa bater na porta do hotel ou local de treinamento. Os Jogos Olímpicos de 2024 iniciam daqui a 20 dias, no dia 26 de julho, e vão até 11 de agosto na capital francesa. Serão mais de 200 países participando e são esperados mais de 10 mil atletas competindo. Essa edição especial de sábado do Pix News termina aqui. Mais notícias você pode conferir no pixtv.com.br e também nas nossas redes sociais, @PixTVHD. Você fica agora com a série Lost. Obrigado pela companhia e até segunda. Pix TV é conteúdo todo dia.